Os ouvintes que cada vez mais participam, mandando suas perguntas. Que o nosso encontro aqui acontece de segunda a sexta-feira, da meio-dia a meio-dia e meio, trazendo muitos conteúdos sobre saúde, qualidade de vida, novidades também da KR, entrevista com grandes convidados. E hoje já vou anunciar o convidado de hoje, uma figura importantíssima aqui da cidade aqui. E também, antes de anunciar, queria agradecer os patrocinadores aqui do nosso programa, o pessoal lá da Ótica Diniz, da JR Comunicação, o pessoal da Descontão Farma, Ágile Financeiro, o pessoal da Will Informática, o pessoal lá da Oxigenar, da Câmara Hiperbárica lá também, o pessoal do Laboratório Medicine, e também dar um agradecimento lá ao pessoal da Padaria da Mercati, que mandou um bolo aqui pra gente aqui, delicioso hoje, hein? Então você, pessoal que está ouvindo aí, os ouvintes aí que queiram participar, vou deixar mais uma vez aqui o contato direto da rádio, que é o 99655-9070. E hoje, convidado do dia, esse dispensa as apresentações, meu grande amigo e parceiro de longa data, o doutor Aguinaldo. Doutor, já vou fazer a pergunta e depois o senhor já dá uma boa tarde aí ao pessoal. Doutor Aguinaldo, o que motivou a escolher a cardiologia como especialista e como foi sua trajetória até consolidar na área? Boa tarde, Kleber. Boa tarde aí. Primeiro, parabéns pelo programa, né? Aqui na Gospel, muito legal. Já tive aqui nesse estúdio gravando Gospel Saúde por muitos anos e aqui é muito legal retornar aqui e ver você aqui, né, trilhando esse caminho de sucesso na KR e tudo que você tem feito. Aí você merece cada aplauso aí das pessoas que você segue como CEO, tudo mais. Parabéns. Eu que sou cardiologista, às vezes, né, quando a gente para pensar, é meio estranho, porque a minha primeira escolha não era cardiologia, a minha primeira escolha era medicina de emergência. Então, eu sempre gostei, comecei medicina, né, quando eu acabei o colégio, já entrei direto, e eu gostava muito de resgate. Então, eu passava lá na Dutra, que eu fiz faculdade no Rio, via lá os anjos do asfalto, parava lá, conversava com o pessoal e queria trabalhar no resgate, como bombeiro ali e tal. Aí, quando a gente acabou a faculdade, eu prestei clínica médica no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde eu fui residente, e também prestei, por incrível que pareça, ginecologia e obstetrícia, né? A doutora Rita era minha namorada na época, eu acho que influenciada ali por procedimentos cirúrgicos, eu também passei em GO, mas fiz clínica. Mas o objetivo da clínica era fazer medicina de emergência. Só que no ano que eu acabei a residência, de primeiro ano de residência, não tinha medicina de emergência ainda, então eu fiz terapia intensiva e optei por cardiologia, por ser uma especialidade que mais fica próximo das emergências. E aí eu passei no Dante Pazzanese, que é uma residência extremamente disputada, reconhecida, e acabei me dedicando à cardiologia e à medicina de emergência, que eu faço até hoje. Sou médico de pronto-socorro, trabalhei muitos anos no Águia, no resgate, realizei todos esses sonhos e hoje consigo cuidar de corações e também cuidar do paciente como um todo. Então, essa é a história da cardiologia, mas sempre a cardiologia mais ligada à emergência, e lógico que aqui em Araras a gente executa a cardiologia como um todo. Doutor, ontem a gente entrevistou a doutora Rita lá no podcast e ela falou que antes da ginecologia ela ia ser anestesista. Exatamente. Ela ia ser anestesista. Ela queria fazer anestésio. De vez em quando ela fala, se eu fizesse anestésio tá mais tranquila, né? Mas pode ser, mas não tinha pegado, né, tantos partos aí do jeito que ela fez, né? Ela não tem nem ideia quantos partos a doutora Rita fez. Ela falou quantos partos ela deve ter feito? Boa pergunta, ela não fez ela já essa fez pergunta. Aí alguns milhares de partos. Com né? certeza. Doutor, na sua visão, quais são hoje os principais desafios da saúde cardiovascular na população, especialmente aqui na cidade de Araras? Olha, Kleber, a morte, né, por doenças do coração é a principal causa. São 27 milhões de pessoas que morrem todos os anos no mundo. Tá? No Brasil, são números extremamente grandes. Tá? Só morte fora do hospital, 300 mil mortes. Infarto, com diagnóstico, 100 mil pessoas por ano. Então, quando você coloca a doença cardiovascular como um todo, a gente sabe que o desafio é enorme porque os fatores de risco vêm aumentando sempre, principalmente pós-pandemia. Então nós temos a população ganhando peso, sobrepeso e obesidade. Hoje,
65% da população está fora do peso, ou está obeso ou está com sobrepeso. Isso aumentou, teve um impacto enorme, mesmo com as medicações novas, os agonistas de GLP-1, que são uma esperança em boas mãos, feito da forma correta. A gente tem, quando tem aumento de peso, sobrepeso, a gente tem aumento de pressão alta, né? Ou seja, tem hipertensos, tem diabéticos, aumento do colesterol. Infelizmente, tabaco vinha diminuindo, aumentou agora com os vapes, com os cigarros eletrônicos, aumentando o risco cardiovascular. E a gente tem tido aí uma epidemia de pessoas usando hormônios para fins estéticos e, infelizmente, sedentarismo também são fatores. E a parte emocional. A população está diferente, a população tem mais ansiedade e a ansiedade também tem um risco cardiovascular maior. Então, o desafio principal é controlar o fator de risco. Se alguém perguntasse assim para mim, se você precisasse de fazer uma ação, controlar um fator de risco para diminuir a mortalidade cardiovascular, de todos, que eu controlaria hoje, se eu pudesse, sobrepeso e obesidade. Com isso, reduziria hipertensão, reduziria diabetes, reduziria câncer, reduziria outras doenças, a apneia do sono, e as pessoas... Agora, todo mundo no iFood direto, né? Todo mundo pedindo os alimentos, né, ultraprocessados, comendo carboidrato, se alimentando até se empanturrar, comendo sal, não fazendo exercício. Nós estamos fabricando uma geração de pessoas que vão ter infarto com menos de 50 anos, que vão ter AVC com menos de 60 anos. E isso vai impactar e impacta de uma forma direta o custo da saúde. Não tem dinheiro para financiar essa saúde, na verdade, essas doenças. E a gente tem feito campanhas a nível do Estado de São Paulo, tem participado de protocolos a nível das secretarias, tanto do município como do Estado de São Paulo, lá em São Paulo, e a gente tem visto aí as populações muito doentes, de uma forma geral. E aí que vem, que não adianta ir no médico querer tomar um remedinho para emagrecer, não é regime de noiva, não é o cara tomar e parar. Porque quando você para esses agonistas de GLP-1, que estou falando aqui, pessoal, da caneta que emagrece, semaglutida, tirzepatida, você tem reganho. A doença é crônica. Se não mudar o estilo de vida, se a gente não tiver atividade física diária, exercício isotônico, exercício de força, atividade física aeróbica, em qualquer idade, tirar o pessoal da tela, tira a criançada da tela, põe a criançada para fazer atividade física, melhorar a saúde mental, a gente vai continuar com tudo isso. Sobrepeso, obesidade, hipertensão e ansiedade e tudo mais, e muita gente doente. Aí eu já vou até falar, porque muita gente começa a cutucar o outro e fala, o cara infartou com 50 anos, é a vacina. Não é vacina. Tem nada a ver com a vacina e, pelo contrário, as vacinas, tanto vacina contra o herpes, contra a gripe, contra a dengue e outras vacinas, reduzem mortalidade cardiovascular. Quem vacina para herpes, por exemplo, contra o herpes, reduz AVC, reduz infarto por volta de 22%. Quem vacina para gripe, infarta menos. E a vacina lá de trás da Covid não teve nenhum impacto cardiovascular. Então, não fique procurando culpados, quando a culpa hoje são esses fatores de risco que são muito difíceis. Então, tem que reeducar a população e fazer mais parques, orientar, reduzir as taxas de açúcar dos alimentos, né? Chamar os amigos para atividade física e não só para comer, e a gente vai ter uma população mais saudável. Muito bom. Doutor, sobre a prevenção, muitas pessoas procuram a cardiologia quando já sentem algum sintoma, e qual a importância de prevenção e acompanhar regularmente? Olha, isso é um desafio enorme, principalmente homem, né? Homem vai no médico quando está morrendo se a mulher brigou com ele, né? E quando vai no médico, 70% dos homens mentem na consulta. 30% não vai no médico, ou seja, quase todo mundo. Então, você pergunta, e o cara vai lá para ouvir o que você tem para falar, mas não segue nada. Porque é o culpado, o provedor da família, tal. Você vai lá, fala pro cara que tem que emagrecer. Você fala que ele tem que parar de ir no churrasco dele. Você tem que atividade física, tem que ir no seu... O cara fica... Então, o desafio é levar no médico. Agora, quem vai no médico mais é a mulher. Ela vai mais com frequência, mas a mulher também tem ficado mais ocupada. Tem feito trabalho, né, dupla, tripla jornada, cuida dos filhos, né, acaba tendo também. E aí aumenta o risco também. Qual que é a recomendação para aquele que não tem doença?
vá no médico pelo menos uma vez por ano. Faça no mês do seu aniversário os exames de prevenção, faz glicemia, faz exame do colesterol, faz lá a proteína C reativa, vê lá os fatores de risco familiar, avalia o paciente como um todo, vê a pressão arterial, vê o peso, vê o IMC, avalia. É homem, tem mais de 45, 50 anos, exame da próstata. O paciente tem história familiar de câncer de intestino em alguém da família, colonoscopia. Acima de 50 anos, todo mundo tem que fazer colono, independente se teve câncer na família ou não, que é a segunda causa de câncer. A mulher tem que fazer mamografia. E aí, o que você achar no exame clínico, na história, no exame, você vai direcionar. Mas o check-up basicamente é isso. Pelo menos uma vez por ano. Aí eu tenho uma dica. Eu até criei isso quando eu fui secretário. Chamar o check-up NIVER. Né? O que é? O Kleber vai gostar, já vai colocar na KR. Né? Que é o check-up no mês do aniversário. O cara, no mês do aniversário dele, se organiza, vai lá, eu faço isso. Quando eu faço aniversário, eu falo, puta, tô ficando mais velho, vou lá fazer meus exames. Aí eu faço os exames que eu tenho que fazer, né? Então, faço glicemia, faço os exames, vê a pressão arterial, tal. Agora, se você tem doença estabelecida, aí não é check-up, aí é tratamento. E o tratamento das doenças silenciosas são complicadas. Então, obesidade é uma doença crônica, que leva à hipertensão. Hipertensão tem que tomar remédio, mesmo que não tenha sintoma. Colesterol alto é um fator de risco que entope as artérias do coração e do cérebro. Tem que tomar remédio. Mas não dói. E o cara não sente. E não sente, o que acontece? Vai esperar o evento cardiovascular. Então, precisa realmente tratar que vai viver mais. Agora, é fácil? Não é fácil. Nós estamos falando aqui de pessoas, numa cidade de 135, 140 mil habitantes, que tem um deslocamento de um lugar para o outro em 10, 15 minutos. Agora você imagina o cara que mora em Itaquá, que acorda 4 da manhã para chegar no emprego às 8, 7 e meia, que vai lá, leva a marmita, que come não sei o quê, que volta para casa pegando o trem. Você vai falar para esse cara fazer exercício aonde? O que ele quer no fim de semana? Cervejão, litrão, costelona, sal, e aí é isso aí. E aí, esses periféricos das cidades, inclusive já a nossa cidade, tem uma característica de uma mortalidade cardiovascular maior. É esse o desafio. Hoje, infelizmente, quando você avalia nível sociocultural, você vê uma taxa de sobrevida de doenças crônicas muito menor em quem tem recurso. E não é recurso financeiro só, é recurso também intelectual. As populações mais vulneráveis são as menos privilegiadas, porque não têm acesso à saúde e muitas vezes têm o acesso, mas não conseguem manter o tratamento porque não têm intelectualidade para entender que aquilo é importante. Muito bom. Legal essa visão da periferia, né? Doutor, o doutor já falou algumas coisas, mas para ser mais incisivo, quais são os hábitos mais simples do dia a dia que a pessoa pode fazer que faz a diferença na saúde do coração? Principalmente atividade física, tá? No mínimo 300 minutos por semana, ou seja, se você quiser contar aí de exercício moderado, exercício resistido, ou seja, musculação, pode ser crossfit, pode ser ginástica de força, ginástica canestênica, o que quiser, tem que fazer força, natação, exercício aeróbico, corrida, training, pular corda, jogar um vôlei, ou seja, está se movimentando combinado. Então, 300 minutos seria um padrão bom, seria aí 5 vezes por semana, tá? 1 hora, seria o que a gente tem ali, padrão ouro, tá? E aí, para a gente que tem menos tempo, a gente aumenta a intensidade, tá? E aí vem o exercício, de forma progressiva. Alimentação saudável. Ó a pirâmide, ó. Comida da avó. Tira e reduz o máximo os carboidratos. Proteína adequada. Frutas, legumes, frescos. Acho que em Araras nós temos. Vai lá na feira do agricultor lá. Feira do agricultor criaram para comprar verdura, o cara vai lá, come pastel e toma chopp. Né? Então, também gosto, mas não pode, né? Todo dia. Então, precisa ir lá fazer uma compra bonita, sair lá com os tomates, sair lá com... E ter esses fatores controlados. Controle do peso é o desafio da década. Precisa reduzir o peso da população. E aí você vai ter menos doenças crônicas. Tratar a hipertensão arterial, se tiver, tratar a glicemia, se tiver, e reduzir esses fatores. Agora, de tudo isso, né, ainda tem a saúde mental.
A saúde mental é um fator de risco cardiovascular, ela piora a saúde como um todo, e hoje a gente tem uma coisa bem legal para falar aqui na rádio. Estava falando com a Jo e falo algumas vezes no Gospel Saúde. Quem tem fé, quem tem amigos, quem vive em família, vive mais. Então, ter amigos, ter família, e ele tem resultado de longevidade. E o contrário disso, quem vive isolado, quem não tem nenhum tipo de fé, tem piores resultados na saúde. Então, essa é a argumentação. E lembre uma coisa, gente, eu lido com pessoa, vida e morte todo dia. Quando o cara está lá no leito, está lá no dia lá que o cara vai, na Covid eu vi muito isso, eu vou ter que entubar o senhor, o cara olha para minha cara, ai doutor, eu queria isso, queria aquilo. Então, se você queria, queira hoje, porque você não sabe. Né? Eu vejo o cara pagar um pedágio no quilômetro 50 e morrer no 52. Ele não sabia que ele ia morrer. Então, tenham isso na cabeça, vivam cada minuto. E tenham amigos, tenham família, e pode fazer as coisas, pode comer feijoada? Pode comer fast food, mas que não pode é todo dia. Que aí você vai acabar tendo a doença do século, que é a doença que a gente chama metabólica. E aí a raiz de tudo isso, essas alimentações que a gente... Né, quem está escutando em casa aí que come arroz, feijão, salada e ovo à noite? Quase ninguém. É lanche, é pizza, é isso. Eu também gosto. Mas você não pode ensinar o seu filho isso desde o comecinho. Você acha que o japonesinho lá no Japão, ele nasceu gostando de peixe cru, sushi? Lógico que não, alguém ensinou ele a comer. Agora, se você pega o seu filho e leva para comer lanchinho com brinquedinho aos 2 anos de idade, quando ele tiver adolescente é o que ele vai comer, é a memória afetiva. Então, precisa realmente cuidar. É uma cadeia enorme, porque a saúde como um todo, tanto a privada, como a saúde que é suplementar, como a saúde pública, ela sofre e não suporta o envelhecimento e a doença crônica da população. Tá bom. Doutor, e com o avanço da medicina, quais são as tecnologias ou práticas que têm transformado o cuidado com pacientes na cardiologia? Olha, a cardiologia ela avançou muito. Ela tem, assim, procedimentos, né, por exemplo, uma prótese que a gente trocava uma válvula com peito aberto, hoje a gente consegue trocar uma prótese aórtica, uma válvula aórtica pela virilha. Hoje a gente tem ultrassom dentro das coronárias, a gente tem o cateterismo dos pacientes em infarto agudo do miocárdio, a gente consegue aspirar um coágulo de um paciente com AVC na fase aguda, que chama trombectomia. Nós temos procedimentos minimamente invasivos, a laparoscopia é uma invenção enorme. A gente faz ultrassom na sala de emergência. Hoje, meu interno de 6º ano, meu médico de plantão na Santa Casa, ele faz ultrassom. Aprende, eu ensino ele a fazer ultrassom. Não existe mais emergência sem ultrassom. Os médicos estão mais treinados, os que são treinados, mas com essa explosão de faculdade de medicina, também tem mais médicos sem treinamento. Então, treinamento e tecnologia têm condições de aumentar, mas só que isso custa dinheiro. Então, outra coisa que eu falo, final de semana passado eu estava de plantão no feriado, na cardiologia, no SUS. Por quê? Porque não tem médico cardiologista treinado que queira dar plantão pelo SUS no feriado. E a gente está lá porque não quer deixar sem cardiologista. Mas por quanto tempo a gente vai conseguir isso? Qual é o atrativo? Um parto cesáreo, se tirar a tabela SUS paulista, paga R$50 para o obstetra. R$50. Paga R$13 para o anestesista. Para tratar um infarto, ganho R$28. Então, nós estamos lá para manter a qualidade. Mas só tem 3. Eu e mais 2. E aí? Quem é o próximo a entrar? Quem fez 6 de faculdade, 4 de residência, será que vai querer voltar? A resposta é não. Os serviços públicos estão carentes de profissionais treinados com residência médica e não são atrativos. Não são porque não pagam bem, não reconhecem a maioria das vezes, e a própria população tem dificuldade em reconhecer e, inclusive, em ter coisas simples. A gratidão. Qual é a diferença? Você tem um médico, a gente atende aí o paciente, não é o presente, sabe? Mas, sabe, no consultório lá, às vezes o paciente fica grave no hospital, fica lá, leva uma caixa de bombom para a enfermagem, um bombom para cada enfermeira. Não é o bombom, é o sentido. A vozinha vai lá, aborda o paninho de prato com o nome Dr. Aguinaldo, a toalhinha, leva lá no consultório, um sabonete. É isso, é a gratidão, não é o honorário.
e isso está acabando. É as pessoas cada vez mais tratando as pessoas com indiferença. E o médico que está lá, no SUS, ele não está lá pelo dinheiro. Ele está lá porque ele tem sacerdócio em relação à medicina. Lembrar do Dr. Nelson Salomé, Dr. Enio Vitale e tantos outros. Mas ele paga a conta. Ele tem que pagar a faculdade, ele tem que pagar o convênio dele quando ele ficar mais velho, né? Paga sempre, mas quando fica mais velho fica mais difícil. E a gente tem visto uma desproporcionalidade das especialidades sérias para as coisas que as pessoas endeusam. Estética, polivitamina e tudo mais, e as pessoas deixando de investir. Eu estive em Portugal agora recente, fui convidado para dar uma aula sobre um projeto onde o meu manequim vai ser utilizado para treinar crianças lá em Portugal em ressuscitação cardiopulmonar. O que eu ganhei com isso? Ganhei que minha tese atravessou o Atlântico. Financeiramente, zero. Mas isso deixa a gente... E o que a gente vê? Que as pessoas não têm mais sentimento simplesmente de fazer, de levar, a não ser o financeiro. É isso que nós temos que atrair. E aí, de Portugal, que eu queria dizer, lá se eu quiser ser cardiologista, eu tenho que saber se precisa de cardiologista. Se não precisa de cardiologista, não abre vaga para cardiologia. Está precisando de pneumo? Abre vaga para pneumo. Está precisando de infecto? Abre vaga para infecto. E não é essa festa de que cada um, muitas vezes fazendo faculdade pública, e depois abre um consultório lindo, maravilhoso, faz na internet e vai cuidar só de estética. Também eu quero ficar mais bonito, também eu quero ficar menos enrugado, mas eu quero que tenha gente para cuidar do meu coração, que opere, que saiba operar, que seja treinado, e isso é um investimento caro, que a gente tem que ter um investimento público nisso. Então, falando da nossa cidade, a nossa cidade, por tanto tempo, né, sem nenhuma representatividade lá na Assembleia Legislativa, na Assembleia lá na Câmara dos Deputados, passa por um momento muito difícil de recursos. Os prefeitos que vêm fazendo trabalho, muitas vezes, e os vereadores ficam sozinhos, e a gente precisa ter um cenário de mudança no futuro para a gente conseguir mudar e atrair recursos para a nossa cidade, que sempre foi muito boa, ainda é boa, mas está começando a ficar, não é pior, está começando a ficar igual às outras. E igual às outras é muito ruim. É isso que eu quero deixar aqui. Obrigado. Muito bom. Vamos por um breve intervalo e logo, logo estamos de volta aqui com o Dr. Agnaldo. Quanto tempo já foi, Virgão? Oi? Quanto tempo já foi? Já estourou. 24. 24. Agora é só para encerrar, né? Essas duas aqui mesmo. Não, Ó, tá vou bombando fazer esse negócio do uma única do quebrado lá. Não é? Se quiser, Não, jogar com a RSG. notícia da Toma. Checkmate. Não sei quem te contou, né? Quem te lembrou, né? Não sei quem foi. E também comunidades em Leme e Conchal. Medicine. Precisão que gera confiança. Resultados que fazem a diferença. Sim, mas tem que lembrar das coisas, né? E lá em Piracicaba, foi bom? Excelente. A primeira Câmara Bom. Hiperbárica de Araras, trazendo inovação, saúde, qualidade de vida. Na próxima que eles vierem, vai vir mais aí, Campinas, vai comigo. Tirar uma foto com o Caiado. Melhora a circulação. Ah, bom. Pô, o cara tá me chamando pelo nome? Tá bom, né? Cheguei lá ontem, do lado lá, o Vequinho tá... Ô, cardiologista, vem cá, doutor. Legal, né? O cara... Muito bom. Oxigenar. A gente chama de ministro. Se Deus quiser. Saúde oferece atendimento inovador para toda a população. Planos para toda a família, a partir de R$ 21,99. Avisa a Erika aí que mais 10 minutos estamos lá. É. E exames com até 90% de desconto. No Alquim Clinic, plantão médico de segunda a segunda. Você já faz exames e sai com o pré-diagnóstico. Odonto completa e Tono Pet também. Praça Barão de Araras 271. Ligue 3352 8755. KR Saúde. KR Saúde. O Will Informática, nossa especialidade é despreocupar pequenas empresas Voltar em relação a TI, assistência técnica e É isso aí. de equipamentos e periféricos. Não, vamos só falar rapidamente do KR Assist e Alerta, rapidão, e depois o doutor já finaliza. 999204-2525. Quanto tempo já tá, Marcelo? 26, né? Ótica Diniz. Nossa, tem uns que vêm aqui e tem que ficar inventando pergunta na hora. Que fala 2 mais 2 é 4. Tem uns que vêm que vai embora, rapidinho, passa. Não fica nem pesado o programa. Não.
Tá Se gostoso você o papo. procura uma É. farmácia com preço baixo, atendimento de verdade e tudo o que precisa, conheça a Descontão Farma. Aqui você encontra medicamentos com desconto Deu de certo aí? laboratório. Olá, pessoal, mais uma vez, meu muito boa tarde aqui, de volta aqui no programa. Já vamos iniciar já fazendo uma pergunta unificada. Doutor, sobre o KR Saúde, o KR Assist Senior, o KR Alerta do serviço da ambulância da KR, queria que o doutor explanasse um pouquinho aí para os ouvintes como que funciona, da complexidade, quando chamar, é o futuro, o atendimento. Dá uma explanada para a gente como que nasceu essa ideia também. Ó, Kleber, você sabe que muitos anos atrás, né, a gente começou o SAMU em Araras em 2001, foi um dos primeiros SAMUs no Brasil. Eu tive a oportunidade de estar na França, no SAMU da França, tive a oportunidade de estar em Israel, também estive nos Estados Unidos vendo o serviço de resgate. E quando eu estive visitando alguns países, principalmente lá no Emirados Árabes, eu vi o conceito do Walk-in Clinic e das áreas de cobertura. E daí que a gente trouxe essa ideia para Araras, você executou, que não é para atender a grande emergência, não é para o paciente. Quem vai atender a emergência do infarto, da parada cardíaca é o SAMU. Quem vai atender o politraumatizado é o bombeiro. Mas é aquele caso que a pessoa precisa, uma senhora que escorregou em casa e travou a coluna, uma pessoa que está com mal-estar, com dor de cabeça, precisa medir a pressão. Então, e a gente sabe que tantas pessoas também, às vezes, um idoso, 2 idosos que caem em casa, um cai em casa, a velhinha, o vozinho, não consegue levantar a mulher e a mulher não consegue o vozinho, cai os dois. E às vezes ficam horas. E aí você liga, muitas vezes, no serviço de emergência, quando liga, e não é atendido porque não é caso de SAMU, porque não é emergência. E aí veio essa ideia do KR Assist, do KR Senior, né? A gente teve essa ideia de cobrir através, né, dessas coberturas que você tem colocado. E é muito legal porque isso alivia o sistema público, alivia, né, o SAMU das ocorrências que não são do SAMU e com certeza vai beneficiar a população. Eu, por exemplo, se tivesse um idoso na minha família, né, que ficasse horas sozinho, tem muita vozinha e vozinho que não quer morar com o filho e com a mãe, a gente colocaria num sistema de cobertura desse que você estaria, por exemplo, trabalhando e teria mais garantia no atendimento. Então, é uma bela sacada, tanto o Walk-in Clinic, KR Assist, o KR Alerta, as áreas de cobertura, e as pessoas conhecerem porque é legal. E eu estou aqui sempre falando disso porque, tecnicamente, eu acho que é muito favorável. E quando as pessoas falam assim, mas e o sistema público? O sistema público, SAMU e resgate, é para emergência. E esse sistema é para pequena, mas também pode apoiar numa situação de emergência. Então, o número nacionalmente para isso é 192, que é o SAMU, e 193, que é o resgate. Mas quem tem esse tipo de assistência, até para levar num consultório, para fazer uma verificação de glicemia, uma hipoglicemia, com certeza é uma bela assistência que as pessoas ficam mais resguardadas. Então, é muito legal. Doutor, para encerrar, sua mensagem final aí, rapidamente para a gente. Queria parabenizar você pelo programa. Kleber Rodrigo, aí, ó, que, né, o Kleber tá firme aí. Parabenizar você pela sua trajetória, né, pelas suas conquistas, pelo programa. Eu estou em casa aqui, a Gospel, eu estou aqui há mais de 20 anos, falo todo dia na Gospel e fico muito feliz que você está ajudando a população. Lógico que você é um empreendedor, tantos empregos que você dá, e você, através do seu sistema de saúde, quem tem um olhar superficial, às vezes não entende, mas você está ajudando o sistema público porque você acaba deixando o sistema público menos pressionado. Lógico que a Constituição é clara, a saúde é um dever do Estado e é um direito de todos, mas enquanto a gente não conseguir fazer isso público para todo mundo, quem pode pagar um pouco, quem pode pagar um valor mais acessível, que é o caso que você propõe à população, você está fazendo bem e é o que está no lugar certo, na Rádio Gospel que faz aqui, divulga e faz o bem. Um abraço a todos. Muito bom. Queria também agradecer a presença do doutor, foi um prazer ter o doutor aqui junto com nós. Muito obrigado aí pela audiência e até o próximo programa, que Deus abençoe a todos nós. Passou bem, hein, Marcelo? Passou? 2 minutinhos só. Doutor, Corta essa parte do final que elogio.